As gêmeas do milionário viúvo passavam noites em claro, até que a nova cuidadora fez algo e ele mudou. Por favor, Sr. Rafael, pelo menos venha ver as meninas antes de dormir, suplicou Dona Carmen parada na porta do escritório com as mãos entrelaçadas. Rafael Montenegro nem ergueu os olhos dos papéis espalhados sobre a mesa de mogno. O som abafado do choro das gêmeas vinha do andar superior, mesmo através das paredes grossas da mansão. Elas estão chorando de novo. A enfermeira que contratamos ontem já foi embora, continuou a governanta, a voz carregada de preocupação. Contrate outra, respondeu ele, assinando contratos com movimentos bruscos. Pague o dobro se for preciso. Senhor, já é a 7ª em 6 meses. As meninas precisam do pai delas. Rafael finalmente levantou a cabeça. Seus olhos azuis, antes brilhantes, agora carregavam círculos escuros de insônia e dor. Aos 38 anos, ainda era considerado um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo, mas a morte de Helena no parto das gêmeas tinha transformado o empresário confiante em um homem que fugia de sua própria casa. Dona Carmen, por favor, eu não sei cuidar de bebês. É por isso que pago profissionais. O choro lá de cima aumentou de intensidade. Rafael fechou os olhos e apertou as têmporas. A nova cuidadora chega amanhã de manhã, disse Carmen suavemente. Luana Ferreira. É enfermeira pediátrica, tem especialização em cuidados neonatais. De onde ela vem? Salvador. A agência disse que ela tem excelentes referências, mas... Carmen hesitou. Mas o quê? Ela é diferente das outras. Mais nova, menos formal. Não sei se vai se adaptar ao nosso estilo de vida. Rafael voltou a focar nos papéis. As plantações de café não paravam de crescer, os negócios exigiam atenção constante. Era mais fácil lidar com planilhas do que com 2 bebês de 4 meses que o faziam lembrar de tudo que havia perdido. Desde que consiga fazer as meninas dormirem, não me importa se ela veio da lua. Na manhã seguinte, Luana Ferreira desceu do táxi carregando uma mala surrada e uma bolsa de tecido colorido. Seus 28 anos transpareciam na postura confiante, mas ela apertou os lábios ao ver a imponência da mansão no Jardim Europa. Dona Carmen a recebeu na porta, analisando discretamente a moça magra de pele morena e cabelos cacheados presos em um coque baixo. Bem-vinda, Luana. Eu sou Carmen, a governanta da família. Muito prazer, Dona Carmen. A voz de Luana carregava o sotaque suave da Bahia. Posso ver o quarto das crianças? Claro, querida. Mas antes precisa saber das regras da casa. O Sr. Rafael trabalha muito e não gosta de ser incomodado. Ele sai cedo e volta tarde. As refeições são servidas no horário. O telefone da cozinha não pode tocar depois das 10 da noite e... Dona Carmen, Luana interrompeu gentilmente. Onde estão as bebês agora? Dormindo, graças a Deus. Passaram a madrugada chorando. Posso vê-las? Carmen conduziu Luana pelo corredor até um quarto amplo decorado em tons pastéis. 2 berços de madeira maciça ocupavam o centro e as gêmeas Sofia e Valentina dormiam inquietas, com os rostinhos vermelhos de tanto chorar. Luana se aproximou devagar, observando as bebês com um olhar profissional. Notou a posição tensa dos corpinhos, a respiração irregular, os punhos cerrados. Cólicas, murmurou. Como sabe, minha mãe era parteira em Salvador. Cresci vendo bebês assim. Luana abriu sua bolsa colorida e retirou um pequeno frasco. Esto é óleo de camomila que faço em casa. E isto aqui, mostrou um tecido macio. É uma manta que pertenceu à minha avó. Tem um cheiro específico que acalma as crianças. Carmen franziu a testa. A enfermeira anterior só usava produtos importados da farmácia. Cada bebê é diferente, Dona Carmen. Às vezes o que funciona está mais perto do que imaginamos. Naquele momento, Valentina começou a se mexer e soltar gemidos baixos que indicavam o início de mais uma sessão de choro. Luana estendeu as mãos lavadas e pegou a bebê com movimentos seguros e suaves. Oi, princesa, sussurrou, começando a embalar Valentina em um ritmo específico. A Luana chegou para cuidar de você e da sua irmã. Em vez do choro esperado, Valentina se aconchegou no peito de Luana, que começou a cantarolar uma cantiga de ninar baiana em voz baixa. O som era melodioso e diferente de tudo que já tinha ecoado naquela casa. Nossa Senhora! Suspirou Carmen.
Faz meses que não vejo uma das meninas se acalmar assim. Bebês sentem energia, explicou Luana, ainda embalando Valentina. Se você está tensa, elas ficam tensas. Se você está calma, elas relaxam. O som dos passos pesados no corredor anunciou a chegada de Rafael. Ele apareceu na porta do quarto, de terno escuro e gravata, pronto para sair para o escritório. Parou ao ver a cena. Uma mulher jovem, diferente de todas as enfermeiras anteriores, segurando sua filha como se fosse a coisa mais natural do mundo. Senhor Rafael, disse Carmen rapidamente, esta é Luana, a nova cuidadora. Luana ergueu os olhos e encontrou o olhar intenso do patrão. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Rafael observou como Valentina parecia pequena e protegida nos braços da moça, como a tensão havia saído do rostinho da bebê. Bom dia, senhor Montenegro, disse Luana, sem deixar de embalar a criança. Suas filhas são lindas. Rafael assentiu brevemente. Espero que consiga fazer um trabalho melhor que suas antecessoras. Vou fazer o meu melhor. Ele saiu sem mais palavras, mas algo na voz suave da nova cuidadora o fez hesitar na porta. Quando foi a última vez que alguém havia chamado Sofia e Valentina de lindas com tanta sinceridade? À noite, Rafael voltou mais tarde que o habitual, esperando encontrar a casa em caos como sempre. Mas ao entrar, foi recebido por um silêncio incomum. Subiu as escadas devagar, aproximando-se do quarto das gêmeas com o coração acelerado. Pela primeira vez em 6 meses, suas filhas dormiam profundamente. Capítulo 2. Ritmos de Salvador. Rafael parou na porta do berçário, observando as gêmeas dormirem tranquilamente. Eram 8 da manhã de uma quinta-feira, e pela primeira vez em meio ano, não havia sido acordado pelos choros noturnos. Luana estava organizando fraldas na cômoda, cantarolando baixinho uma melodia que ele não reconhecia. Ela usava um uniforme simples, mas havia pequenos detalhes que a diferenciavam das outras enfermeiras. Uma pulseira colorida no pulso, um lenço com estampa africana no cabelo. Bom dia, disse ele, tentando soar casual. Bom dia, senhor Montenegro. Luana se virou sorrindo. As meninas dormiram a noite toda. Sofia acordou às 5 para mamar, mas voltou a dormir rapidinho. Rafael sentiu um nó na garganta. Fazia tanto tempo que não ouvia notícias positivas sobre suas filhas. Como conseguiu? Não foi difícil. Elas só precisavam de um ritmo diferente. Luana se aproximou do berço, onde Valentina começava a se mexer. Na minha família, a gente sempre disse que bebê precisa de 3 coisas: calor, ritmo e voz conhecida. Voz conhecida? Alguém que fale com elas todos os dias do mesmo jeito, com o mesmo carinho. Luana pegou Valentina no colo quando ela abriu os olhinhos. Oi, princesa. Dormiu bem? Rafael observou fascinado como sua filha reagia positivamente à presença de Luana. Valentina não chorou, não ficou tensa. Apenas observou o rosto da cuidadora com curiosidade. Quer pegá-la? Ofereceu Luana. Rafael recuou instintivamente. Eu preciso ir trabalhar. Senhor Montenegro. A voz de Luana era gentil, mas firme. Elas são suas filhas. Não vão te quebrar se você as segurar. Eu não sei como... Todo pai precisa aprender. Vem, eu te ensino. Contra seu instinto de fuga, Rafael se aproximou. Luana posicionou Valentina em seus braços, ajeitando suas mãos inseguras. Assim. Apoie bem a cabecinha. Isso. Ela sorriu quando viu pai e filha se olharem pela primeira vez sem pressa. Viu? Ela sabe que você é o papai dela. Rafael sentiu os olhos arderem. Helena sempre dizia que ele seria um pai maravilhoso. Mas depois da tragédia, ele se convenceu de que as meninas estariam melhor longe de sua dor e culpa. Ela tem os seus olhos, observou Luana suavemente. E o nariz da mãe, murmurou Rafael tocando delicadamente o rostinho da filha. Deve ter sido uma mulher linda. Rafael engoliu em seco. Ela morreu no parto. Complicações que ninguém esperava. Sinto muito. Por isso eu não consigo ficar muito perto delas. Me lembra de tudo que perdi. Luana o observou com compreensão. Na Bahia, minha avó dizia que os bebês carregam a alma dos pais. Quando você olha para elas e sente dor, é porque está vendo só o que perdeu. Mas elas também são o que ganhou.
Rafael ficou em silêncio, embalando Valentina awkwardamente. A bebê se aconchegou em seu peito, como se soubesse que estava nos braços do pai. Como aprendeu tanto sobre bebês? Perguntou ele. Cresci numa família de mulheres cuidadoras. Luana pegou Sofia, que também havia acordado. Minha bisavó era parteira. Minha avó ajudava nos partos, minha mãe continuou a tradição. Quando perdi ela, aos 15 anos, foi minha avó quem me criou. Aprendi que cuidar de criança não é só ciência, é intuição também. E por que saiu de Salvador? Queria aprender mais, fazer especialização. Luana hesitou. E depois de uns problemas pessoais, achei melhor recomeçar longe. Rafael não perguntou sobre os problemas. Todos tinham suas feridas. Durante as semanas seguintes, uma rotina nova se estabeleceu na mansão Montenegro. Luana acordava às 6, preparava as mamadeiras com uma receita especial que incluía camomila suave e passava o dia criando um ambiente acolhedor no berçário. Ela trouxe plantas pequenas, trocou algumas cortinas pesadas por tecidos leves e sempre havia música brasileira baixinha tocando. Rafael começou a chegar mais cedo do trabalho. Primeiro foram 15 minutos, depois meia hora, sempre com a desculpa de verificar como estava tudo. Mas Dona Carmen e Luana sabiam que ele queria ver as filhas. Senhor Montenegro, disse Luana numa terça-feira quando o encontrou observando as gêmeas brincarem no tapete. Posso te ensinar uma massagem que ajuda com as cólicas? Massagem? Minha avó me ensinou. Funciona melhor que remédio às vezes. Rafael se sentou no chão, desconfortável com a proximidade. Luana pegou suas mãos grandes e as guiou sobre a barriguinha de Sofia. Movimentos circulares bem devagar. Assim. Suas mãos eram quentes sobre as dele. Viu como ela relaxa? Por que você faz isso? Perguntou Rafael de repente. O quê? Me ensina essas coisas. As outras enfermeiras só faziam relatórios e pediam folgas. Luana parou a massagem e o olhou diretamente. Porque elas precisam do pai delas. E você precisa delas também, mesmo que não saiba ainda. Como pode ter tanta certeza? Porque eu sei o que é crescer sem um dos pais. Sua voz ficou mais baixa. Meu pai morreu quando eu era pequena. Minha mãe fez o possível, mas sempre senti que faltava algo. Suas filhas não precisam sentir isso. Rafael ficou quieto, processando as palavras dela. Sofia pegou seu dedo mindinho com a mãozinha pequena e ele sentiu algo se derreter dentro do peito. Helena sempre dizia que eu seria um bom pai, confessou. Mas quando ela morreu achei que tinha perdido essa chance também. Não perdeu nada. Luana sorriu observando pai e filha se conectarem. Só precisa de tempo para encontrar seu próprio jeito de amar elas. Naquela noite, Rafael ficou mais tempo no berçário. Ouviu Luana cantar as canções de ninar baianas, observou como ela preparava as bebês para dormir, com rituais simples mas carinhosos. E pela primeira vez desde a morte de Helena, se permitiu imaginar um futuro onde ele não estava apenas sobrevivendo, mas vivendo. Luana, chamou quando ela estava saindo do quarto. Sim? Obrigado. Por tudo. Ela sorriu e Rafael notou como seu rosto se iluminava quando ela estava feliz. De nada, Sr. Montenegro. É para isso que estou aqui. Mas enquanto ela descia para seu quarto, Rafael se perguntou se realmente era só para isso. Capítulo 3. Ventos contrários. 2 meses depois, a rotina da mansão Montenegro havia se transformado completamente. As gêmeas, agora com 6 meses, desenvolviam personalidades distintas. Sofia era mais observadora e calma, enquanto Valentina era curiosa e sorridente. Rafael chegava do trabalho às 6 da tarde em vez das 9 e frequentemente jantava em casa para poder participar do ritual de colocar as meninas para dormir. Papai! Exclamou Valentina, batendo palminhas quando viu Rafael entrar no berçário naquela quinta-feira. Ela falou papai. Rafael se virou para Luana, os olhos brilhando de emoção. Na verdade, foi mais um pá, 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 riu Luana. Mas ela definitivamente sabe quem você é. Rafael pegou a filha no colo, girando-a no ar enquanto ela gargalhava. A transformação nele era evidente. O homem fechado e formal havia dado lugar a um pai presente e carinhoso. Dona Carmen observava tudo com satisfação, vendo a casa finalmente ter vida novamente. Foi nesse momento de harmonia que a campainha tocou insistentemente. Eu atendo,
disse Carmen, franzindo o senho. Ninguém os visitava sem avisar. Minutos depois, ela voltou acompanhada de uma mulher elegante de 45 anos, cabelos loiros impecáveis e um tailleur caríssimo. Beatriz Montenegro, irmã de Helena e advogada bem-sucedida em São Paulo, parou na porta do berçário, analisando a cena com um olhar crítico. Rafael, disse ela, beijando-o formalmente no rosto, voltei da conferência em Miami ontem. Precisamos conversar. Oi, Beatriz. Rafael notou imediatamente a tensão que se instalou no ambiente. Estas são Sofia e Valentina. Cresceram muito, não é? Cresceram, sim. Beatriz pegou Sofia no colo, mas a bebê imediatamente começou a choramingar, estendendo os bracinhos para Luana. E quem é ela? Luana Ferreira, a cuidadora das meninas. Luana, minha cunhada Beatriz. Muito prazer, disse Luana educadamente, pegando Sofia de volta nos braços para acalmá-la. Beatriz observou como a sobrinha imediatamente parou de chorar e se aconchegou em Luana. Seus olhos se estreitaram. Rafael, podemos conversar em particular? Claro. Luana, pode dar banho nas meninas? Sem problema. Beatriz esperou até estarem no escritório para explodir. O que está acontecendo aqui, Rafael? Essa moça parece muito à vontade para uma funcionária. Ela é uma excelente profissional. As meninas adoram ela. Profissional? Beatriz abriu a bolsa e tirou algumas folhas impressas. Mandei investigar. Luana Ferreira, 28 anos, de Salvador. Saiu da Bahia depois de se envolver com o marido de uma paciente. Foi demitida por comportamento inadequado. Rafael sentiu o sangue gelar. De onde tirou isso? Tenho meus contatos. Rafael, essa mulher está se aproveitando da sua vulnerabilidade. Você precisa demiti-la imediatamente. Não vou fazer isso. As meninas estão bem, eu estou bem. Você está confundindo gratidão com outra coisa. Beatriz se aproximou baixando a voz. Helena foi minha irmã. Prometi a ela que cuidaria de você e das meninas se algo acontecesse. E não vou deixar uma oportunista destruir essa família. Beatriz, você não entende... Entendo perfeitamente. Ela é jovem, bonita e você está carente. Mas pense nas consequências. O que vão dizer na sociedade? Que o viúvo Rafael Montenegro se envolveu com a babá nordestina? As palavras de Beatriz ecoaram na cabeça de Rafael como veneno. Ele pensou em Helena, na promessa que havia feito de proteger as filhas, na reputação da família que construíram juntos. No andar superior, Luana dava banho nas gêmeas, cantarolando baixinho. Mas ela havia ouvido parte da conversa, através do interfone que permanecia ligado. As palavras de Beatriz a atingiram como tapas. Oportunista, babá nordestina, comportamento inadequado. A Luana está triste, observou Dona Carmen entrando no banheiro. Aconteceu alguma coisa? A cunhada do Sr. Rafael chegou, murmurou Luana, enxugando Valentina com cuidado extra. Ah, a senhora Beatriz. Carmen fez uma careta. Sempre foi difícil. Achava que Helena tinha casado por interesse. Imagina o que deve pensar da senhorita. Carmen, posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Você acha que eu me aproximei demais? Das meninas, do Sr. Rafael? Carmen parou de organizar as roupas limpas. Luana, em 40 anos nesta casa, nunca vi o Sr. Rafael tão bem. E as meninas, elas sorriem agora. Antes da senhorita chegar, este lugar parecia um cemitério. Mas talvez a senhora Beatriz tenha razão. Talvez eu tenha ultrapassado limites. Os únicos limites que a senhorita ultrapassou foram os que o próprio Sr. Rafael construiu ao redor do coração. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma ligação de Beatriz às 7 horas. Rafael, marquei uma consulta com o Dr. Henrique Prado para as meninas hoje à tarde. Ele é pediatra formado na Suíça, atende só a alta sociedade paulistana. Elas já têm pediatra. Dr. Eduardo é ótimo. Preciso de uma segunda opinião sobre esses métodos alternativos que sua funcionária usa. Chás, óleos, canções. Isso não é científico, Rafael. Contra sua vontade, Rafael concordou. À tarde, levou Sofia e Valentina ao consultório luxuoso do Dr. Prado, acompanhado por Beatriz e Luana. O médico, um homem frio de 60 anos, examinou as bebês com eficiência clínica. Desenvolvimento físico normal,
pronunciou finalmente. Mas preciso questionar alguns métodos não convencionais que vejo sendo aplicados. Como assim? Perguntou Rafael. Óleos caseiros, chás para bebês, músicas em excesso. Ele olhou desaprovadoramente para Luana. Tudo isso pode causar alergias, dependência, superestimulação. Doutor, interveio Luana respeitosamente. Todos os produtos que uso são naturais e testados. As técnicas que aplico são baseadas em conhecimento tradicional validado cientificamente. Senhorita, disse Dr. Prado com condescendência, imagino que sua formação seja limitada. Prefiro métodos comprovados pela medicina europeia. Ela é enfermeira especializada, defendeu Rafael. Em que instituição? Perguntou Beatriz, sabendo a resposta. Universidade Federal da Bahia, respondeu Luana, erguendo o queixo. O silêncio que se seguiu foi carregado de preconceito não dito. Dr. Prado trocou um olhar significativo com Beatriz. Recomendo supervisão médica mais rigorosa e métodos mais ortodoxos. No carro de volta para casa, Beatriz não perdeu a oportunidade. Viu, Rafael, até o médico tem reservas sobre os métodos dela. Rafael dirigia em silêncio, notando pelo retrovisor como Luana segurava as gêmeas com um cuidado extra, como se quisesse protegê-las de algo. Pela primeira vez em meses, ele começou a questionar se estava fazendo as escolhas certas. Aquela noite, as gêmeas choraram mais do que nos últimos 2 meses, como se sentissem a tensão que havia se instalado na casa. E Rafael, deitado em sua cama, se perguntava se Beatriz estava certa sobre tudo. Capítulo 4. Reconhecimento e resistência. Na segunda-feira seguinte, Rafael acordou com o som de vozes alteradas vindo da cozinha. Desceu ainda de pijama e encontrou Beatriz interrogando Luana como se fosse um tribunal. E essa história em Salvador? Por que realmente saiu de lá? Pressionava Beatriz, sentada à mesa com uma xícara de café e uma pasta de documentos. Luana estava em pé, preparando as mamadeiras matinais, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Já expliquei, senhora Beatriz. Houve um mal-entendido com uma família onde trabalhava. Mal-entendido? Ou você se envolveu onde não devia? Beatriz, Rafael entrou na cozinha visivelmente irritado. Que conversa é essa? Esta moça está escondendo coisas, Rafael. Descobri que ela foi demitida de seu último emprego em Salvador depois que a esposa de um paciente a acusou de tentar seduzir o marido. Luana empalideceu, mas manteve a dignidade. Posso explicar, disse ela calmamente. Trabalhava como enfermeira particular cuidando da sogra dele. O homem me assediou por meses. Quando rejeitei suas investidas, ele inventou que eu estava interessada nele. A esposa me demitiu sem nem me ouvir. Muito conveniente, murmurou Beatriz. É a verdade, disse Luana, olhando diretamente para Rafael. Vim para São Paulo porque precisava recomeçar. Não porque fugia de algo errado que fiz. Rafael observou o rosto de Luana, procurando sinais de mentira. Nos últimos meses, ela havia sido nada além de profissional e carinhosa com suas filhas. Mas as sementes de dúvida plantadas por Beatriz começavam a germinar. Talvez seja melhor marcarmos uma consulta com outro pediatra, disse ele finalmente, para termos mais uma opinião. O rosto de Luana se fechou. Se é isso que o senhor deseja. Naquela tarde, Rafael levou as gêmeas ao consultório do doutor. Eduardo Vasconcelos, o pediatra que acompanhava as meninas desde o nascimento. Diferente do Dr. Prado, Eduardo era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, com um consultório simples, mas acolhedor no Itaim Bibi. Rafael, Dr. Eduardo sorriu ao vê-los. Como estão minhas pequenas princesas? Doutor, preciso da sua opinião sincera sobre os cuidados que elas têm recebido. Dr. Eduardo examinou Sofia e Valentina com carinho, fazendo caretas engraçadas que as faziam rir. Após meia hora de exame detalhado, ele se virou para Rafael com um sorriso. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que estas são as crianças mais saudáveis e felizes que já examinei. O desenvolvimento delas está acima da média em todos os aspectos. Rafael sentiu um alívio estranho. Mesmo com os métodos alternativos que a cuidadora usa? Alternativos? Dr. Eduardo riu. Doutor, Rafael, cresci em Recife, criado pela minha avó nordestina. Reconheço várias das técnicas que sua cuidadora aplica.
São métodos tradicionais que, quando bem aplicados, complementam perfeitamente a medicina moderna. O Dr. Prado disse que poderiam causar problemas. Henrique Prado? Dr. Eduardo fez uma careta. Aquele homem acha que medicina boa só vem da Europa. Aposto que nunca viu como um chá de camomila pode acalmar cólicas melhor que qualquer remédio importado. Então não vê problema nos cuidados que elas recebem? Pelo contrário, quero conhecer essa cuidadora. Qualquer pessoa que conseguiu fazer estas duas pequenas se desenvolverem tão bem merece meus parabéns. No caminho de casa, Rafael se sentiu confuso. Dr. Eduardo era pediatra há 20 anos, tinha a confiança total da família. Por que duvidaria dele? Mas ao chegar em casa encontrou uma cena que o fez hesitar novamente. Luana estava no jardim com as gêmeas cantando e dançando uma ciranda baiana. Sofia e Valentina gargalhavam, batendo palmas. Era um momento de pura alegria. Muito folclórico, comentou Beatriz, aparecendo ao seu lado. Mas será que é apropriado para crianças da nossa classe social? O que você quer dizer? Rafael, pense no futuro delas. Vão estudar nos melhores colégios, conviver com a elite paulistana. Precisam de uma educação refinada, não de... Ela gesticulou vagamente. Cantigas de roda. Elas são bebês, Beatriz. Bebês que se tornarão mulheres da sociedade. Helena entendia isso. A menção de Helena foi como um soco no estômago. Rafael olhou novamente para Luana, brincando com suas filhas, e pela primeira vez se perguntou se ela realmente se encaixaria no mundo que ele queria construir para Sofia e Valentina. Naquela noite, durante o jantar, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Luana, preciso conversar com você. Sim, senhor Montenegro. Pensei em contratar uma assistente para você, alguém com formação complementar para dar suporte. Luana parou de comer, o garfo suspenso no ar. Suporte para quê? As meninas estão bem, não estão? Estão ótimas. Mas talvez seja bom ter uma segunda opinião profissional. Alguém com experiência em famílias como a nossa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Luana entendeu perfeitamente o que ele estava dizendo. Alguém da classe social deles. Alguém que Beatriz aprovasse. Entendo, disse ela finalmente, a voz controlada. Se é isso que o senhor acha necessário. Não é desconfiança no seu trabalho. Não precisa se explicar, senhor Montenegro. Luana se levantou da mesa. Com licença, vou verificar as meninas. Rafael ficou sozinho na sala de jantar, com o gosto amargo da covardia na boca. Do andar superior, chegou até ele o som da canção de ninar que Luana cantava todas as noites. Pela primeira vez em meses, a melodia não o acalmou. Pelo contrário, soou como uma despedida. Na manhã seguinte, ele encontraria o currículo de Margaret Hoffmann, enfermeira suíça com 20 anos de experiência em famílias aristocráticas europeias, sobre sua mesa, e começaria a entender que algumas decisões, uma vez tomadas, não podem ser desfeitas. Capítulo 5. O silêncio das canções. Margaret Hoffmann chegou numa segunda-feira chuvosa de junho. Alta, loira, impecavelmente vestida em uniforme branco engomado, ela inspecionou o berçário com olhar crítico enquanto Rafael fazia as apresentações. Senhorita Ferreira, disse ela com sotaque carregado, vou precisar revisar todos os produtos que usa com as crianças. Na Suíça, temos padrões muito rigorosos. Luana observou a mulher de 50 anos examinar seus frascos de óleo e camomila como se fossem venenos. Claro, respondeu educadamente. Posso explicar a composição de cada um. Não será necessário. Trouxe meus próprios produtos, alemães, obviamente superiores. Rafael notou como Luana apertou os lábios, mas não disse nada. Nos dias seguintes, a dinâmica da casa mudou completamente. Margarete estabeleceu horários rígidos para tudo. Banho às 8 em ponto, mamadeira a cada 4 horas exatas, soneca das 2 às 4, sem exceção. As crianças precisam de disciplina desde cedo, explicava ela para Rafael. Flexibilidade demais cria adultos problemáticos. As gêmeas, agora com quase 7 meses, reagiram mal às mudanças. Sofia chorava quando Margarete tentava dar banho nela, estendendo os bracinhos para Luana. Valentina rejeitava as mamadeiras preparadas pela nova enfermeira, aceitando apenas as de Luana. É normal, disse Margarete,
impassível diante dos choros. Elas estavam mimadas. Em algumas semanas se adaptam, mas as semanas passaram e a situação só piorou. As meninas voltaram a ter noites agitadas, acordando várias vezes chorando. Rafael, que havia finalmente conseguido dormir tranquilo, voltou a ter olheiras e irritabilidade. Uma noite, ele desceu para beber água e encontrou Luana na cozinha, preparando chá. "Não consegue dormir também?" perguntou ele. "É para as meninas. Estão agitadas demais." Luana mostrou a xícara. "Camomila com erva cidreira, como minha avó fazia. Margarete disse que não pode dar nada além das mamadeiras." "Eu sei." Luana suspirou. "Por isso estou fazendo escondido. Não suporto vê-las sofrendo." Rafael observou a dedicação genuína no rosto dela e sentiu uma pontada de culpa. "Luana, sobre a contratação da Margarete, não precisa se explicar, Sr. Montenegro. Entendo perfeitamente." "Entende o quê?" "Que a senhora Beatriz tem razão. Eu não sou do mundo de vocês." Luana levantou os olhos e Rafael viu dor genuína neles. "Cresci numa casa simples em Salvador. Aprendi com parteiras e benzedeiras. Talvez as meninas realmente precisem de alguém mais adequada." "Isso não é verdade." "É sim." Luana interrompeu suavemente. "E está tudo bem. Só quero que as meninas sejam felizes." Rafael ficou observando enquanto ela subia com o chá e, pela primeira vez em semanas, ouviu as gêmeas se acalmarem gradualmente. A situação chegou ao limite na quinta-feira seguinte. Valentina acordou com febre durante a madrugada, chorando inconsolavelmente. Margarete insistiu em aplicar apenas compressas frias e paracetamol, seguindo protocolos rígidos. "Na Europa, não usamos métodos primitivos", declarou quando Luana sugeriu um banho morno com ervas calmantes. Às 4 da manhã, Valentina continuava febril e desesperada. Sofia, no berço ao lado, também chorava, sensibilizada pelo sofrimento da irmã. Rafael caminhava de um lado para outro, sem saber o que fazer. "Senhor Montenegro", disse Luana finalmente. "Posso tentar?" Margarete protestou, mas Rafael estava desesperado. "Faça o que for preciso." Luana preparou um banho morno com algumas gotas de óleo de lavanda e folhas de eucalipto. Pegou Valentina no colo, cantarolando baixinho em português, e a colocou delicadamente na água. Em poucos minutos, a bebê parou de chorar. A febre começou a baixar e ela relaxou nos braços de Luana. "Como?" começou Margarete. "É uma técnica que aprendi com minha mãe", explicou Luana, secando Valentina com toalha macia. "O banho morno ajuda a regular a temperatura e as ervas têm propriedades calmantes. É medicina popular, mas funciona." Rafael observou tudo em silêncio. Quando Valentina finalmente adormeceu tranquila nos braços de Luana, ele entendeu o quão errado havia sido. Na manhã seguinte, encontrou Margarete fazendo suas malas. "Não posso trabalhar nessas condições", disse ela friamente. "Esta casa não segue padrões profissionais adequados. Margarete, Sr. Montenegro, aquela pessoa, interfere constantemente no meu trabalho. As crianças estão claramente viciadas em suas técnicas primitivas. É impossível estabelecer uma rotina civilizada assim." Rafael não tentou convencê-la a ficar. Naquela tarde, ele encontrou Luana no jardim, brincando com as gêmeas na grama. Elas gargalhavam enquanto ela fazia sombras engraçadas na parede com as mãos. "Luana, oi, Sr. Montenegro." Ela não parou de brincar com as meninas. "A senhora Margarete já foi embora?" "Foi." Rafael se aproximou, observando como suas filhas sorriam para Luana, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. "Eu cometi um erro enorme." "Não cometeu. O senhor só quis o melhor para as meninas. O melhor para elas é você." As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. "Desculpa, Luana, por tudo, por ter duvidado, por ter trazido outra pessoa, por ter deixado Beatriz." "Senhor Montenegro." "Rafael, por favor, me chama de Rafael." Luana parou de brincar e o olhou diretamente. "Rafael, eu entendo suas preocupações. Realmente entendo. Sou uma enfermeira nordestina, de família simples, que usa métodos que a alta sociedade não compreende. Mas uma coisa eu posso garantir. Amo essas meninas como se fossem minhas. Eu sei, e elas amam você também." "Então por que é tão difícil?" Rafael se sentou na grama ao lado dela,
algo que nunca faria antes de conhecê-la. Porque tenho medo. A admissão saiu como um sussurro. Medo de estar traindo a memória de Helena. Medo de não ser o pai que elas merecem. Medo de me permitir sentir algo por alguém novamente. Luana ficou quieta por um longo momento, observando Sofia tentando engatinhar até um brinquedo colorido. Helena era sua esposa e mãe delas. Nada vai mudar isso. Ela falou suavemente. Mas amar elas, cuidar delas, ser feliz, isso não é traição. É continuar vivendo. E se Beatriz estiver certa? E se eu estiver confundindo gratidão com outra coisa? Só o Senhor pode responder isso. Rafael observou Luana pegar Valentina no colo quando a bebê começou a choramingar. O movimento era tão natural, tão cheio de amor genuíno, que ele finalmente entendeu a diferença entre cuidado profissional e cuidado do coração. Não é gratidão, disse ele finalmente. É amor, por elas e por você. Luana se virou para ele, os olhos arregalados. Rafael, eu sei que é complicado. Sei que Beatriz vai fazer um escândalo, que a sociedade vai falar, que talvez não dê certo. Mas não posso mais fingir que você é só uma funcionária. Não para mim e definitivamente não para elas. Antes que Luana pudesse responder, a campainha tocou insistentemente. Dona Carmen apareceu na porta dos fundos com expressão preocupada. Senhor Rafael, a senhora Beatriz está aqui, e ela não parece nada feliz. Capítulo 6. Raízes e asas. Beatriz entrou no jardim como um furacão, os saltos altos cravando na grama molhada. Seu rosto estava vermelho de raiva e suas mãos tremiam segurando uma pasta de documentos. Rafael Montenegro, você perdeu completamente o juízo, gritou, ignorando completamente as gêmeas, que se assustaram com o tom agressivo. Beatriz, abaixe a voz. Está assustando as meninas. As meninas? Ela riu amargamente. Estou tentando proteger elas, e você, e a reputação da nossa família. Luana se levantou devagar, segurando Sofia no colo enquanto Valentina se agarrava à sua perna. Talvez seja melhor eu levar as meninas para dentro, disse ela suavemente. Nem se mova, ordenou Beatriz. Você é exatamente o assunto desta conversa. Beatriz, chega! Rafael se colocou entre ela e Luana. Não vou permitir que trate ela assim. Trate ela como? Como a oportunista que ela é. Beatriz abriu a pasta e espalhou fotografias na mesa de jardim. Olha só o que descobri. Rafael se aproximou e viu fotos de Luana em Salvador. Ela brincando na praia com algumas crianças, dançando numa festa junina, abraçada com um grupo de jovens em frente a uma clínica. E daí? Perguntou, confuso. E daí? Beatriz apontou para uma das fotos. Ela tem relacionamentos com múltiplos homens. Veja como ela se comporta, como se veste. Isso é o tipo de pessoa que você quer perto das suas filhas? Luana pegou uma das fotografias. Era ela no aniversário de sua prima, cercada por amigos e família. Essa foto é do aniversário da minha prima Camila, disse calmamente. Esses múltiplos homens são meus primos e amigos de infância. Muito conveniente essa explicação, zombou Beatriz. É a verdade. Luana se virou para Rafael. Posso ligar para qualquer pessoa nessa foto e provar o que estou dizendo. Rafael estudou as fotografias. Em todas elas, Luana aparecia sorrindo, natural, cercada por pessoas que claramente a amavam. Não havia nada de comprometedor, apenas uma jovem mulher vivendo sua vida normalmente. Beatriz, você invadiu a privacidade dela para conseguir essas fotos? Contratei um investigador particular. Beatriz não demonstrou vergonha alguma. Alguém precisa proteger essa família, já que você perdeu completamente o senso crítico. O único senso que perdi foi o medo de ser feliz novamente. Feliz? Beatriz riu sarcasticamente. Rafael, você acha que a sociedade paulistana vai aceitar isso? Que os sócios do seu clube vão respeitar um homem que se casou com a babá? Que as mães das amigas das suas filhas vão deixá-las brincar na casa de uma nordestina? As palavras atingiram Luana como tapas físicos. Ela sabia que Beatriz estava vocalizando preconceitos reais, medos legítimos que existiam na alta sociedade. Talvez a senhora Beatriz tenha razão, disse ela suavemente, colocando Sofia no chão. Eu não pensei nas consequências para as meninas. Luana, não.
Rafael se virou para ela desesperado. Não deixe ela te convencer disso. Rafael, eu cresci em Liberdade, um bairro simples de Salvador. Meu pai era mecânico, minha mãe parteira. A voz dela estava controlada, mas Rafael podia ver a dor em seus olhos. Vocês vivem num mundo diferente. Talvez seja melhor eu voltar para Salvador, antes que isso se torne mais complicado. Viu? Beatriz sorriu triunfante. Ela mesma reconhece que não pertence aqui. Ela pertence onde eu quero que ela esteja, explodiu Rafael. E eu quero que ela fique aqui, comigo e com minhas filhas. E Helena? Beatriz jogou a carta final. O que você acha que Helena pensaria disso? Ela que sonhava em criar essas meninas com refinamento, educação europeia, valores tradicionais? O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael fechou os olhos pensando na esposa morta, nas promessas que havia feito, no futuro que eles haviam planejado juntos. Helena, começou ele, a voz rouca. Helena queria que nossas filhas fossem felizes acima de tudo. E elas nunca foram tão felizes quanto com Luana. Rafael, Luana tocou seu braço suavemente. Não, deixa eu terminar. Ele se virou para Beatriz. Helena também me amava o suficiente para querer que eu fosse feliz. E pela primeira vez desde que ela morreu, eu sou. Com Luana, com a família que estamos construindo juntos. Você está cometendo o maior erro da sua vida, disse Beatriz friamente. Não. O maior erro foi deixar você me convencer a duvidar da única pessoa que trouxe luz de volta para esta casa. Beatriz juntou as fotografias com movimentos bruscos. Muito bem. Mas quando tudo der errado, quando ela te deixar e levar metade do seu patrimônio, quando suas filhas crescerem sem os valores adequados, não venha me pedir ajuda. Não vou precisar, disse Rafael com firmeza. Beatriz saiu como havia chegado, pisando duro e batendo a porta. No silêncio que se seguiu, Rafael se virou para Luana, que estava abraçada às gêmeas. Ela não está completamente errada, disse Luana suavemente. Vão existir desafios. Preconceito, comentários, dificuldades que vocês nunca enfrentaram. E você acha que não podemos superá-los juntos? Luana ergueu os olhos para ele, procurando incerteza, mas encontrando apenas determinação. Juntos? Luana Ferreira, disse Rafael, ajoelhando-se na grama em frente a ela. Você quer se casar comigo? Rafael! Ela quase derrubou Sofia de susto. Aqui? Agora? Assim? Assim como? Com suas filhas nos nossos braços, no jardim onde você ensinou elas a sorrir, depois de finalmente ter coragem de lutar pelo que realmente importa. Luana olhou para Sofia e Valentina, que observavam tudo com curiosidade infantil. Depois para o homem que havia se transformado de patrão distante em pai carinhoso e companheiro. Sim, sussurrou. Sim, eu quero. Rafael se levantou e a beijou suavemente, enquanto as gêmeas batiam palminhas como se entendessem que algo especial estava acontecendo. Dona Carmen, observando da janela da cozinha, secou os olhos com o avental e sorriu. Finalmente, depois de quase um ano de silêncio e dor, a mansão Montenegro voltaria a ecoar com o som de uma família feliz. Mas tem uma condição, disse Luana quando se separaram. Qual? Quero abrir aquele centro de cuidados infantis que você mencionou. Mas não como sua esposa rica fazendo caridade, como profissional, sócia, usando minha experiência e conhecimento. Sócia? Rafael sorriu. Que tal diretora técnica e coproprietária? Agora você está falando a minha língua. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas. Epílogo. 1 ano e meio depois do casamento. O jardim da mansão Montenegro estava irreconhecível. No lugar dos canteiros formais e simétricos que Helena havia planejado, agora havia uma explosão de cores, hibiscos vermelhos trazidos de Salvador, jabuticabeiras que Luana plantara pensando nas filhas, e uma área gramada onde Sofia e Valentina brincavam livremente. Era sábado, 2 dias depois do 2º aniversário das gêmeas, e a casa estava em festa. Não a festa formal que a sociedade paulistana esperaria, mas uma celebração genuína que misturava as duas culturas que agora formavam a família Montenegro Ferreira. Papai, olha! Gritou Sofia, correndo cambaleante até Rafael com um brinquedo na mão.
Aos 2 anos, ela havia se tornado uma tagarela que adorava mostrar suas descobertas. Muito bonito, princesa, disse Rafael pegando a filha no colo. Ele usava uma camisa leve, sem gravata, os cabelos ligeiramente despenteados pelo vento. A transformação do executivo formal em pai relaxado era completa. Cadê a Luana? Perguntou Sofia, como fazia sempre que não via a madrasta por alguns minutos. Está ali, conversando com a vovó Carmen. Do outro lado do jardim, Luana estava sentada numa cadeira confortável, uma mão apoiada na barriga de 7 meses de gravidez, a outra acariciando o cabelo de Valentina, que havia adormecido em seu colo. Ela conversava animadamente com Dona Carmen sobre as últimas receitas baianas que havia ensinado à governanta. Dona Luana, disse Carmen usando o tratamento afetuoso que havia adotado, o senhor Rafael não cabe em si de felicidade. Ontem mesmo ele estava me contando sobre os planos para o novo centro. Vai ser especial, Carmen. Os olhos de Luana brilharam. Vamos ter uma maternidade com acompanhamento humanizado, berçário com técnicas tradicionais integradas à medicina moderna e cursos para pais sobre cuidados naturais. E já tem nome? Instituto Helena em Esperança. Luana sorriu, tocando a barriga. Helena, em homenagem à primeira esposa do Rafael, e Esperança, bem, é o nome que escolhemos para nossa filha. O Centro de Excelência em Cuidados Infantis, como Rafael inicialmente o chamara, havia se transformado em algo muito maior. Depois de quase 1 ano de planejamento, licenças e reformas, o Instituto Helena em Esperança seria inaugurado no mês seguinte. Luana seria a diretora técnica e coproprietária, enquanto Rafael cuidaria da gestão administrativa. Tia Luana, a voz animada interrompeu a conversa. Camila, prima de Luana, se aproximou carregando uma bandeja com cocadas. Minha mãe mandou essas cocadas especiais da Bahia para as meninas. Obrigada, amor. Luana abraçou a jovem de 22 anos, que havia se mudado para São Paulo para cursar enfermagem na USP e ajudar no futuro instituto. Como foi a prova de ontem? Passei. Obstetrícia foi mais fácil do que eu pensava. Acho que é de família mesmo, essa coisa de cuidar de mãe e bebê. A presença de Camila havia sido uma das melhores surpresas do último ano. A prima de Luana trouxera um pedaço de Salvador para São Paulo, e sua juventude e energia contagiosas haviam conquistado até mesmo alguns dos vizinhos mais conservadores do bairro. Rafael, chamou o Dr. Eduardo Vasconcelos, se aproximando com um copo de suco de caju na mão. Preciso parabenizar vocês novamente. As gêmeas estão com um desenvolvimento excepcional. O mérito é todo da Luana, disse Rafael, que havia se juntado ao grupo com Sofia ainda no colo. É de vocês dois, Dr. Eduardo sorriu, e do ambiente de amor que criaram para elas. Aliás, como está indo a gravidez? Perfeitamente, respondeu Luana radiante. Esperança está crescendo bem. Vai nascer de parto normal na maternidade do Instituto. Ela vai ser a primeira paciente oficial do Instituto Helena em Esperança, acrescentou Rafael com orgulho. E você, Rafael? Não está nervoso com a ideia de um parto humanizado? Rafael riu, lembrando-se do homem aterrorizado que foi durante a gravidez de Helena. Estou ansioso, na verdade. Desta vez quero participar de tudo. Luana me ensinou que nascimento é celebração da vida, não algo para se ter medo. Vovô Rafael! Uma vozinha gritou do outro lado do jardim. Todos se viraram para ver de onde vinha a voz, até perceberem que era Valentina, que havia acordado e tentava imitar a irmã chamando Rafael de papai, mas ainda saía meio enrolado. Ela está tentando falar papai, explicou Luana rindo, mas sai vovô. Prefiro papai mesmo, disse Rafael indo buscar Valentina. Ainda não estou pronto para ser avô. A tarde continuou com a tranquilidade de uma família que havia encontrado seu próprio ritmo. Luana cantarolou cantigas baianas enquanto as gêmeas brincavam na grama. Rafael ajudou Camila a servir as cocadas e conversou com o doutor Eduardo sobre os equipamentos que estavam chegando para o instituto. Dona Carmen observava tudo da varanda, lembrando-se de como a casa estava silenciosa e triste apenas 2 anos antes. Agora havia risadas constantes, música brasileira tocando no som, cheiro de especiarias nordestinas vindo da cozinha e a energia vibrante de uma família multicultural.
Dona Carmen, disse Rafael se aproximando dela. Obrigado. Pelo quê, meu filho? Por ter insistido para eu dar uma chance a Luana. Por ter acreditado no amor quando eu só conseguia ver problemas. O amor sempre encontra um jeito, senhor Rafael. Só precisava deixar ele entrar. Naquele momento, Luana se aproximou carregando Valentina, enquanto Sofia se agarrava à sua saia floral. Amor, disse ela para Rafael, as meninas querem que você cante aquela música que você inventou para elas. Aquela música boba. Papai ama Sofia, papai ama Valentina. Não é boba, protestou Luana rindo. É a favorita delas. Rafael pegou uma das filhas em cada braço e começou a cantar a melodia simples que havia criado meses atrás. As gêmeas gargalharam e bateram palmas, como faziam sempre. Enquanto observava a cena, Luana colocou a mão na barriga e sorriu. Esperança chutou forte, como se quisesse participar da música também. Parece que alguém aqui dentro também gosta da música do papai, disse ela. Ela vai crescer numa casa cheia de música, disse Rafael beijando sua testa. Música baiana, paulista e todas as que ela quiser aprender. E muito amor, acrescentou Luana. E muito, muito amor, concordou Rafael. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados, que lembravam os pores do sol de Salvador, a família Montenegro Ferreira se acomodou no jardim para mais uma noite de histórias, cantigas e sonhos compartilhados. Beatriz havia se mudado para o Rio de Janeiro 6 meses após o casamento, alegando novas oportunidades profissionais. Mas Dona Carmen sabia que ela simplesmente não conseguira aceitar a felicidade genuína que via nos olhos do cunhado. Nas poucas vezes que ligava, era educada mas distante, e Rafael havia aprendido a não forçar uma reconciliação que talvez nunca viesse. O que importava era que Sofia e Valentina estavam crescendo numa casa onde diferenças culturais eram celebradas, onde tradições nordestinas conviviam harmoniosamente com a sofisticação paulistana, e onde o amor havia vencido o preconceito. Luana, disse Rafael naquela noite, quando finalmente colocaram as gêmeas para dormir, você acha que fizemos as escolhas certas? Olha ao nosso redor, respondeu ela, apontando para o quarto onde Sofia e Valentina dormiam tranquilas, para a casa que agora estava cheia de vida, para o futuro que construíam juntos. No instituto, 2 crianças felizes, uma família unida, um projeto profissional que vai ajudar outras famílias. Acho que Helena ficaria orgulhosa. E você? Está feliz? Luana se virou para ele, os olhos brilhando com a mesma doçura que o havia conquistado naquela primeira noite, quando ela conseguiu acalmar as gêmeas. Rafael Montenegro, há 2 anos você era um homem perdido na própria dor, e suas filhas eram bebês que não conseguiam dormir. Hoje você é um pai presente e amoroso. Elas são crianças radiantes. E nós vamos ter mais um bebê. Ela segurou as mãos dele. Estou mais que feliz. Estou completa. E ali, no quarto que antes ecoava apenas com choros de desespero, agora ressoava com o som mais bonito do mundo. O silêncio tranquilo de uma família em paz. Algumas canções de ninar, Rafael havia aprendido, não apenas acalmam bebês. Elas despertam corações adormecidos para o amor e criam sinfonias de felicidade que duram para sempre.